A primeira metade de 2024 foi um período assustador para Hollywood. Muitos já estavam com paz na mão enquanto o diretor Denis Villeneuve implorava para que alguém arrecadasse mais dinheiro do que sua segunda parte de Duna. O problema era que quase tudo estava fracassando ou não atingindo as expectativas. Todos se preparavam para enterrar Hollywood e saudar a era pura e brilhante dos projetos de streaming, onde os filmes podem ser assistidos de costas. E lá, é claro, cada projeto é um sucesso de sucessos. Mas nos cinemas, isso não funciona assim. Se o ano de 2023 terminou em um nível comparável ao período de 2002 ou 2003 em termos de bilheteria, a primeira metade de 2024 parecia um retorno aos anos 90, mais precisamente entre 98 e 99. Naquela época, todos os lançamentos de Hollywood arrecadavam menos de 8 bilhões de dólares. Voltar aos tempos de Matrix, Gladiador ou Clube da Luta soa incrível e maravilhoso, mas não para Hollywood. Naquela época, os gastos com filmes eram menores e menos produções eram lançadas. Retornar a esses números em plena década de 2020 seria um grande drama para todos os gestores eficientes. Considerando a inflação, a frequência nos cinemas hoje está ao nível comparável aos anos 80. No entanto, essa comparação não é completamente justa, já que a competição no setor de entretenimento é muito maior agora. Sem considerar a inflação, a situação não parece tão grave. E a segunda metade de 2024 acabou sendo completamente oposta à primeira. Foi a Disney que acordou. Em 2023, a Disney foi a maior perdedora, com prejuízos de mais de 1 bilhão de dólares, devido a uma série de fracassos de bilheteria. Mas neste ano, é a melhor entre os estúdios de Hollywood. Pela primeira vez desde 2019, superou a marca de 5 bilhões de dólares em bilheterias. 3 desses 5 bilhões foram arrecadados por apenas 2 filmes do estúdio. No momento em que este vídeo está sendo preparado, a bilheteria total de 2024 está 300 milhões de dólares abaixo dos números de 2023, o que também é preocupante. E, provavelmente, essa diferença permanecerá em torno de 5%. No entanto, repito, os primeiros 6 meses do ano pareciam uma catástrofe total. E uma diferença de 5% já não é tão assustadora, quase uma margem de erro. Assim, há esperanças de que no próximo ano seja possível retomar o crescimento. Este ano, quem decepcionou foram Ryan Gosling, Furiosa e o amaldiçoado Coringa. Mas falaremos sobre eles em outro vídeo. Hoje, vamos focar nos sucessos, os filmes que arrecadaram mais nas bilheterias e trouxeram aos produtores mansões, iates e outras alegrias da vida. Vamos começar com os filmes assustadores sobre casas americanas construídas em cemitérios indígenas. Por causa disso, suas paredes estão sempre rangendo e os personagens chamam pela mãe. O ano passado não foi muito favorável para os filmes de terror. Em 2023, Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, arrecadou 300 milhões de dólares. A segunda parte da Freira conseguiu 260 milhões, enquanto O Sexto Pânico e O Quinto Sobrenatural atingiram quase 200 milhões cada. Além disso, houve uma série de produções menores, como A Morte do Demônio à Ascensão e a 10ª sequência de Jogos Mortais. Em 2024, o terror mais lucrativo foi a sequência de Sorria, que arrecadou apenas 138 milhões de dólares. Um bom resultado para o orçamento do filme, mas a primeira parte, em 2022, conseguiu 217 milhões. Sim, há outro filme que arrecadou mais, e sem dúvidas, tem elementos de terror, mas na minha opinião, esse não é seu gênero principal. Longlegs, Vínculo Mortal, também foi muito bem na bilheteria, estrelado por um ator incrivelmente talentoso. Com um orçamento de 10 milhões, o filme arrecadou 127 milhões. Um detalhe curioso são os custos de marketing, que superaram o orçamento de produção. Segundo várias publicações de Hollywood, o marketing custou 20 milhões. Ainda assim, o sucesso foi significativo.
A produtora Neon conseguiu promover o filme de maneira eficaz, e a equipe do estúdio várias vezes compartilhou com entusiasmo sua estratégia vencedora. Sendo um filme de um estúdio pequeno, resultados como esses são ainda mais valiosos. Outro destaque foi a substância. Esse filme tem uma história curiosa. Ele custou 17 milhões para a Universal. Quando o filme foi concluído, ficou claro que não era exatamente o que o estúdio esperava. O estúdio queria um típico thriller de terror, mas a diretora Coralie Farjó incluiu várias mensagens feministas. A Universal tentou convencer a diretora a alterar o filme, mas ela recusou. Como resultado, a Universal vendeu o projeto para a distribuidora independente MUBI por 12 milhões de dólares, que aceitou a obra como estava. A MUBI, por sua vez, investiu outros 10 milhões em marketing, elevando o orçamento total para 22 milhões. O filme arrecadou 77 milhões, resultando em um lucro considerável para a MUBI, enquanto a Universal sofreu prejuízo ao vender o projeto. Mais um sucesso do terror foi Terrifier 3. Sua bilheteria, de 88 milhões, pode parecer modesta, mas fica impressionante quando se considera seu orçamento total de 4 milhões, incluindo os gastos com marketing. O custo de produção foi de pouco mais de 2 milhões. Um sucesso gigantesco para um filme independente. O filme foi exibido sem classificação etária oficial, pois os criadores evitaram solicitá-la, temendo receber a classificação mais restritiva. Sem classificação, menores de 18 anos não são permitidos nessas exibições, mas mesmo assim, o público jovem encontrou maneiras de assistir, comprando ingressos para animações exibidas nas salas ao lado. Já foram anunciados o quarto Terrifier e o quinto. Por fim, Não Fale o Mal, estrelado por James McAvoy, também teve um bom desempenho, arrecadando 77 milhões de dólares com um orçamento de 15 milhões. O estúdio Blumhouse enfrentou um ano complicado. Em 2023, 2 de seus projetos arrecadaram quase 500 milhões no total. Esses projetos foram O Quinto Sobrenatural e Five Nights at Freddy's. Este ano, porém, o estúdio enfrentou uma série de decepções. O maior sucesso foi justamente o filme de McAvoy, com 77 milhões de bilheteria. Os demais projetos não atingiram as expectativas ou fracassaram. Em 2025, a Blumhouse deve se recuperar com as sequências de Megan e Five Nights at Freddy's. Caso esses também não atingirem as metas, o produtor Jason Blum pode enfrentar tempos difíceis. Com os filmes de terror, acho que já cobrimos tudo. Mas aproveitando o tema, vamos lembrar de mais um sucesso deste ano: o retorno de Alien às telonas. Desta vez, com Sir Ridley Scott atuando apenas como talentoso produtor. Alien Romulus foi dirigido por Federico Álvares. Como muitos devem lembrar, os colonos elevados do último filme de Ridley Scott chegaram a um planeta antigo e começaram a morrer de maneiras cada vez mais absurdas. O público ficou impressionado, e a bilheteria do filme caiu consideravelmente em comparação com Prometheus. Alien Covenant arrecadou 241 milhões de dólares com um orçamento de 97 milhões, e o terceiro filme de Scott nunca saiu do papel. A franquia tomou outro rumo. Desta vez, nos entregaram um novo prelúdio sobre jovens numa estação abandonada. A quantidade de personagens tolos não é menor que em Covenant, mas, por algum motivo, isso não chamou tanta atenção, e o público ficou satisfeito. O filme arrecadou excelentes 351 milhões de dólares com um orçamento de 80 milhões. Essa é a segunda maior bilheteria da série em toda a sua história. O recorde ainda pertence a Prometheus, com 404 milhões. Claro, se ajustarmos pela inflação, os 183 milhões do filme de 1986 e os 187 milhões do primeiro filme, de 1979, se transformariam em algo como 450 e 600 milhões, respectivamente. Mas ninguém faz esse tipo de cálculo, porque não faz muito sentido. Como já disse várias vezes, há nuances demais, e uma comparação justa acaba sendo impossível. Uma sequência para Romulus já foi prometida. Ainda não está claro para onde os criadores levarão a história.
mas provavelmente será para um rumo ainda mais absurdo. Afinal, isso já se tornou uma tradição na franquia. A situação para a animação foi oposta. O ano de 2023 não foi dos melhores para o gênero. Entre os 10 maiores sucessos de bilheteria mundial, havia apenas 2 filmes animados: Super Mario e Homem-Aranha. Eles ocuparam, respectivamente, o segundo e o sexto lugares no ranking anual. O restante, como Elementos ou Patos, não atingiu grandes números, enquanto Wish o Poder dos Desejos e a terceira parte de Trolls fracassaram. Em 2024, porém, a animação deu a volta por cima. Dos 4 filmes de maior bilheteria do ano, 3 são animações, e no top 10 temos 4. No total, 6 projetos se destacaram consideravelmente. O grande destaque foi Divertidamente 2, que também se tornou o filme de maior bilheteria de 2024. O longa arrecadou 1 bilhão e 699 milhões de dólares, com um orçamento de 200 milhões. Nos últimos anos, surgiram rumores negativos sobre o futuro do estúdio, responsável pelo filme, devido a fracassos como Lightyear, ou resultados apenas medianos como Elementos. Havia até boatos de que o estúdio poderia ser fechado ou sofrer cortes drásticos caso Divertidamente 2 não fosse um sucesso. Muitos profissionais experientes que trabalharam em projetos como Lightyear, Red Crescer é uma Fera e Luca poderiam perder seus empregos. Vale lembrar que Red Crescer é uma Fera e Luca tiveram o lançamento simultâneo em streaming devido às restrições da Covid-19. Mas Lightyear e Elementos não tinham essa desculpa. A salvação veio com o sucesso estrondoso de Divertidamente 2. Curiosamente, o filme passou por alterações, com cenas consideradas modernas sendo removidas para evitar polêmicas e potencial impacto na bilheteria. E o resultado foi um verdadeiro milagre. O segundo maior filme de animação do ano é Meu Malvado Favorito 4, com 969 milhões arrecadados e um orçamento de 100 milhões. Essa franquia impressionante da Illumination continua sendo uma máquina de fazer dinheiro. É difícil imaginar quantos caminhões de ouro já acumularam com a série. Certamente, podemos esperar novos filmes com os Minions em breve. O terceiro lugar vai para Moana 2, que ainda está em cartaz, e pode, teoricamente, ultrapassar Meu Malvado Favorito. Até agora, Moana arrecadou 914 milhões de dólares com um orçamento de 150 milhões. A história de Moana 2 é curiosa. Originalmente, seria uma série, mas com a troca de Bob Chapek por Bob Iger na liderança da Disney, o projeto foi transformado em um longa-metragem. Muitos espectadores notaram que o filme parece fragmentado, o que pode ser resultado dessa transição, com partes da série sendo adaptadas para formar uma narrativa contínua. Mesmo assim, a decisão foi acertada. O filme é um dos mais lucrativos de 2024. Outra animação de destaque foi Kung Fu Panda 4, que arrecadou 550 milhões com um orçamento de 85 milhões. Robô Selvagem também se saiu bem, arrecadando 325 milhões com um orçamento de 78 milhões. Este último pode ser considerado um sucesso de boca a boca. Apesar de um início modesto, os elogios do público mantiveram o filme em cartaz e ele conseguiu uma bilheteria respeitável. Por fim, Garfield também teve um desempenho sólido, arrecadando 255 milhões com um orçamento de 60 milhões. No ano passado, também recebemos continuações de grandes sucessos dos anos 80 e 90. Falo sobre Beetlejuice e Twister. A sequência de Os Fantasmas Se Divertem foi novamente dirigida por Tim Burton. Após o sucesso de Wandinha, Burton trouxe Jenna Ortega para o elenco do segundo filme, que arrecadou impressionantes 451 milhões de dólares, com um orçamento de 100 milhões. Com esse desempenho, é bem provável que vejamos uma terceira parte. Já a situação com a sequência de Twister é mais curiosa. O filme foi bem sucedido, mas apenas pela metade. O primeiro longa, lançado em 1996, foi uma coprodução entre a Warner Bros. E a Universal. Na época, o orçamento era considerável, 92 milhões de dólares, e os estúdios dividiram tanto os custos quanto a distribuição. A Warner ficou com os direitos nos Estados Unidos,
enquanto a Universal cuidou do mercado internacional. A bilheteria global foi de 494 milhões, sendo 242 milhões nos Estados Unidos e 252 milhões no restante do mundo, resultando em ganhos equilibrados para ambos os estúdios. Com a sequência, as produtoras repetiram a parceria, mas inverteram os papéis. A Universal ficou com o mercado doméstico e a Warner com o internacional. Desta vez, o orçamento foi de 155 milhões, ou seja, cerca de 77 milhões para cada estúdio. O desempenho doméstico foi excelente, com 268 milhões arrecadados, garantindo um lucro significativo para a Universal. Contudo, no mercado internacional, o filme faturou apenas 104 milhões, deixando a Warner em apuros. Com os custos de produção e marketing, que chegaram a cerca de 100 milhões ou um pouco mais, o estúdio recuperou apenas entre 40 e 45 milhões, já que no mercado internacional, os estúdios retêm menos de 50% da bilheteria bruta. Enquanto a Universal lucrou bastante, a Warner acabou com um pouco de poeira da estrada e um grande pirulito. Assim, Twisters pode ser considerado um sucesso, mas com uma importante ressalva. Nos sucessos do ano, podemos incluir o novo filme da série Planeta dos Macacos. Ele arrecadou 397 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 165 milhões. Há cerca de 15 anos, a franquia provavelmente teria terminado com esse desempenho, mas hoje os tempos são outros. As vendas em plataformas de streaming agora ajudam a equilibrar as contas, e o filme já tem uma sequência confirmada. Por exemplo, em 2010, a mesma produtora encerrou a franquia de As Crônicas de Nárnia, após o filme A Viagem do Peregrino da Alvorada, que arrecadou até um pouco mais com um orçamento semelhante. Mas hoje, até as migalhas de bolo são suficientes. Para os quadrinhos, o ano teria sido sólido se não fosse pela Sony, que lançou 3 blockbusters de uma vez. Apenas um deles foi lucrativo. Venom 3, a última rodada de Tom Hardy, que arrecadou 476 milhões de dólares, com um orçamento de 120 milhões. Como todas as outras tentativas da Sony no mundo dos quadrinhos, exceto Homem-Aranha e Venom, têm sido fracassos. É possível que a última rodada seja, na verdade, a penúltima. Mas, por enquanto, considera-se que Tom Hardy se despediu do papel. Outro grande vencedor nos quadrinhos foi Deadpool e Wolverine. O filme ficou em segundo lugar no ranking anual, arrecadando 1 bilhão e 338 milhões de dólares, com um orçamento de 200 milhões. Em 2023, 2 dos 3 filmes de quadrinhos da Disney foram fracassos. Apenas a terceira parte de Guardiões da Galáxia se destacou, com 800 milhões de dólares arrecadados. No ano passado, a Disney lançou apenas um filme de quadrinhos, e ele foi um sucesso estrondoso. Pode-se argumentar que é um projeto herdado da antiga Fox, comprada pela Disney, mas isso não diminui a conquista. Deadpool e Wolverine também se tornou o filme com classificação para adultos mais lucrativo da história, superando o recorde anterior de Coringa. Muitos esperavam que a sequência de Coringa competisse, já que o primeiro filme arrecadou 1 bilhão de dólares. Porém, Coringa Delírio 2 acabou competindo com Capitã Marvel pelo título de maior queda de bilheteria entre o primeiro e o segundo filme. Mas deixamos os feitos de Coringa para outro vídeo. Um dos filmes mais surpreendentes do ano foi o melodrama É Assim que Acaba. Este é o projeto de Blake Lively, conhecida tanto por seus talentos como atriz, quanto por seu casamento bem-sucedido com Ryan Reynolds. O filme custou apenas 25 milhões de dólares, mas arrecadou impressionantes 351 milhões nas bilheterias. Isso gerou muitos comentários sobre a tentativa da família Lively Reynolds conquistar Hollywood no ano passado. Mas o que torna esse filme tão fascinante é a história por trás de sua produção. O diretor do filme, Justin Baldoni, também interpretou o protagonista masculino, um personagem que na trama agredia a personagem de Lively. Entretanto, os conflitos entre os dois não se limitaram à tela. Houve um desentendimento significativo entre Baldoni e Lively a respeito das versões editadas do filme. Existiam duas, a versão de Baldoni e a de Lively. Nos testes,
A edição do diretor teve um desempenho superior, mas foi a edição de Lively que chegou aos cinemas. Blake Lively recorreu ao apoio de seu marido, Ryan Reynolds, atualmente uma superestrela, para resolver a disputa. Reynolds ajudou sua esposa a resolver a questão com o estúdio, que acabou ficando do lado de Lively. Ele até se reuniu com a autora do livro, Colleen Hoover, cuja obra inspirou o filme. Hoover também apoiou Lively. Como resultado, Baldoni foi afastado do processo de edição. Tudo poderia ter acabado aí. O diretor foi demitido, como já aconteceu com tantos outros, e a vida segue seu curso. No entanto, surgiu um problema significativo. Os direitos de adaptação dos livros de Colleen Hoover pertencem a Baldoni. E é assim que acaba tem duas continuações literárias, oferecendo enorme potencial para sequências cinematográficas. Porém, Baldoni, após ser afastado, não quer trabalhar com Lively, e ela não quer trabalhar com ele. Além disso, o diretor não está disposto a vender os direitos dos livros. A história ganhou um novo capítulo recentemente, quando Blake Lively acusou Justin Baldoni de assédio e de promover uma campanha de difamação contra ela nas redes sociais. A maioria das pessoas parece estar do lado do diretor, e Lively enfrentou forte reação na internet, com muitos críticos expressando desaprovação e até insultos à atriz e a Ryan Reynolds. Contudo, as acusações afetaram Baldoni. Uma das 3 maiores agências de atores de Hollywood encerrou sua parceria com o diretor após as alegações de Lively. As acusações incluem episódios em que Baldoni teria insistido em aumentar o número de cenas íntimas no filme, exigido que Lively perdesse peso, invadido seu camarim enquanto ela estava sem roupa e feito comentários inadequados sobre suas conquistas sexuais. Baldoni e seus representantes negam todas as alegações. Há uma teoria de que Lively pode estar exagerando ou inventando as alegações para pressionar Baldoni a ceder os direitos dos livros. Por enquanto, não há desfecho para esta história, mas uma sequência para o filme que arrecadou 15 vezes seu orçamento parece improvável no futuro próximo. Após um filme tão intenso, vamos pular para os filmes de ação. Em 2024, o gênero não teve muita sorte, com quase todos os lançamentos sendo fracassos. No entanto, houve uma exceção, e ela veio de um dos maiores azarados do ano anterior, Jason Statham. Em 2023, 2 de seus filmes de ação fracassaram. Mas em 2024, Beekeeper Rede de Vingança tornou-se o filme de ação mais bem-sucedido do ano, arrecadando $153 milhões, com um orçamento de 40 milhões. Parabéns ao Jason por essa vitória. O 5º lugar entre os maiores sucessos do ano foi para Duna Parte 2. Este é um projeto interessante, já que o primeiro filme foi lançado durante as restrições da pandemia e, com um orçamento de 165 milhões, arrecadou 401 milhões. Muitos acreditavam que a sequência poderia fracassar, mas o estúdio decidiu arriscar e a aposta deu certo. A continuação arrecadou impressionantes 715 milhões, com um orçamento de 190 milhões. Já está confirmada a adaptação do próximo livro de Frank Herbert, com Denis Villeneuve, previsto para começar as filmagens em 2026. Também teve um bom desempenho nas bilheterias o novo Godzilla e Kong. Após a arrecadação abaixo do esperado do filme anterior, o orçamento do novo Império foi drasticamente reduzido, o que impactou nos efeitos visuais, deixando o filme mais cartunesco. Mas essa decisão deu resultado. O custo de produção foi de $140 milhões, em comparação aos 180 milhões do anterior. E o filme arrecadou 571 milhões, superando os 470 milhões do antecessor. A sequência do Godzilla e Kong já foi anunciada, assim como também está confirmada a continuação da franquia Bad Boys. A 4ª parte da franquia teve uma leve queda em comparação com o terceiro filme, arrecadando $404 milhões, com um orçamento de 100 milhões. O filme anterior havia arrecadado 426 milhões, com um orçamento de 90. No geral, a bilheteria ainda é excelente, e a franquia continuará a todo vapor sem interrupções. Talvez seja importante lembrar aqueles filmes que não podem ser chamados de fracassos,
mas também estão longe de serem considerados sucessos. Um exemplo é Guerra Civil, o filme mais caro do estúdio A24, até o momento de seu lançamento. Custou 50 milhões de dólares e arrecadou 126 milhões nas bilheterias globais. Como o estúdio A24 costuma vender os direitos de distribuição internacional e ficar apenas com o mercado doméstico, provavelmente o estúdio conseguiu algum lucro. Mas é evidente que o estúdio esperava algo mais grandioso do seu filme mais caro. Outro exemplo é o segundo Gladiador. Por anos, brincaram sobre a ideia de fazer Titanic 2. Pois bem, Ridley Scott aparentemente ouviu essas piadas e decidiu filmar uma sequência de Gladiador. No entanto, muitos ficaram desapontados. Durante anos, houve rumores sobre uma ideia oficial de sequência, na qual o personagem de Russell Crowe lutaria contra hordas de Cérberos no submundo para voltar à superfície. Embora isso parecesse absurdo na época, hoje soa muito mais interessante. Contudo, o que foi entregue ao público foi uma sequência convencional, que mais parece um remake do primeiro filme, com algumas adições, como tubarões assassinos e rinocerontes de combate. Na primeira parte, Crowe se recusou a lutar contra um rinoceronte real, então a ideia foi retirada do roteiro. Mas com as tecnologias modernas, agora temos um rinoceronte digital. Gladiador 2 arrecadou 450 milhões de dólares. Há uma incerteza em relação ao orçamento. Algumas fontes indicam 210 milhões, enquanto outras falam em 300 milhões. Se o orçamento for de 210 milhões, o resultado final será aceitável, com possíveis lucros vindos das vendas para streaming. Porém, se o custo for de 300 milhões, trata-se de um fracasso épico. Ridley Scott anunciou Gladiador 3, com filmagens programadas para começar em 2026. Se o terceiro filme realmente acontecer, é provável que o orçamento de Gladiador 2 tenha sido 210 milhões. Caso contrário, foi provavelmente mais caro. Um caso semelhante aconteceu com outra sequência atrasada de 2 décadas, Meninas Malvadas. O filme original, lançado em 2004 e estrelado por Lindsay Lohan, foi um sucesso. Em 2024, chegou aos cinemas um soft reboot, uma espécie de continuação em que alguns rostos do filme original aparecem brevemente. O novo filme arrecadou 105 milhões de dólares, com um orçamento de 36 milhões. Mas as avaliações do público atingiram níveis baixíssimos. O mesmo destino de mediocridade financeira aconteceu com Bob Marley One Love. Com um orçamento de 70 milhões, arrecadou 181 milhões. Para um filme biográfico, isso é um bom resultado, mas o orçamento foi excessivo. Agora está em cartaz um novo filme estrelado por Timothée Chalamet, que interpreta Bob Dylan. O orçamento também foi de 70 milhões, mas é improvável que ele alcance uma bilheteria comparável à do filme sobre Bob Marley. A série Um Lugar Silencioso também merece elogios. O Prelúdio Dia 1 teve um ótimo desempenho nas bilheterias, arrecadando 262 milhões de dólares com um orçamento de 67 milhões. Apesar das críticas à lógica da história, onde monstros conseguem ouvir um rangido a quilômetros, mas ignoram batimentos cardíacos a centímetros, o público continua a comparecer aos cinemas. Uma terceira parte já foi confirmada, assim como novos prelúdios e spin-offs. Alguns filmes ainda estão em cartaz e mostram bons resultados. Entre eles, o terceiro Sonic, o musical Wicked e Mufasa. Os 2 primeiros apresentam um bom desempenho, mas suas bilheterias finais ainda podem variar bastante. Já Mufasa enfrenta uma situação menos favorável. Embora não repita os sucessos de segundas partes de Coringa ou Capitão Marvel, o filme também não chegará perto do impacto de O Rei Leão de 2019, que arrecadou impressionantes 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Atualmente, Mufasa soma 470 milhões de dólares e ainda tem potencial para aumentar esse número. Mas o declínio em relação ao filme anterior será significativo. Ainda não há dados consolidados sobre a bilheteria global de 2024, que devem ser divulgados em breve. Por enquanto, este ano está cerca de 2% atrás de 2023.
Há chances de que essa diferença seja superada, mas os números estão longe dos recordes de 2019. A pandemia e o crescimento dos serviços de streaming abalaram o cinema severamente, e talvez eles nunca se recuperem completamente. Por hoje é isso. Em breve, vou fazer um vídeo sobre os fracassos de 2024. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.